Quais são os tipos de seringas utilizadas para fazer injeções em animais e humanos? Qual é a diferença entre a seringa Luer Sleep e a Luer Lock? Quais são todos os tamanhos de seringas disponíveis? Eu te conto tudo nesse vídeo, vem comigo e não sai daí! Olá, eu sou médico veterinário, mestre em saúde animal e você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. As seringas hipodérmicas são utilizadas para fazer injeções, seja de medicamentos, de vacinas ou outras substâncias, nas mais diferentes vias de administração, por exemplo, subcutânea, intravenosa, intramuscular, entre outras. Além disso, elas também são utilizadas para fazer coletas de sangue e de outros fluidos corporais, e na medicina veterinária é muito comum utilizar alguns tipos de seringas sem a agulha na ponta para fazer o que a gente chama de alimentação facilitada. A alimentação facilitada nada mais é do que administrar diretamente na boca do animal um alimento líquido ou pastoso, e geralmente a gente utiliza de seringas sem a agulha para fazer essa administração. Se você quer saber mais detalhes sobre alimentação facilitada em cães e gatos e quais são os tipos de alimentos enterais que nós utilizamos, assiste a esse vídeo aqui depois, pois eu já expliquei tudo direitinho. E existem diversos tamanhos de seringas, então sempre vai ter um tamanho adequado de seringa conforme o volume que você quer administrar ou que você quer coletar. É por isso que existe uma diversidade tão grande de tamanhos. Sempre vai ter uma seringa adequada para aquela situação que você precisa. Por isso, existem seringas de 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml e 60 ml. A seringa de 1 ml também é conhecida como seringa de insulina e é uma das que a gente mais utiliza na medicina veterinária de pequenos animais, principalmente quando nós estamos atendendo animais pequenos, em que os volumes que nós precisamos administrar das medicações muitas vezes também são bem pequenos, menores do que 1 ml. Como essas seringas também são utilizadas para administração de insulina, elas geralmente são graduadas em unidades internacionais, pois é essa a unidade que a gente utiliza da dose de insulina. Por exemplo, 10 unidades internacionais correspondem a 0,1 ml. 1 ml, que é a capacidade máxima da seringa, corresponde a 100 unidades internacionais. Então, algumas seringas vêm com as duas graduações, em unidades internacionais e também em ml, mas algumas vêm apenas com a graduação em unidades internacionais. Então é importante saber fazer essa conversão para não se confundir na hora de puxar ali, de aspirar a medicação que vai ser utilizada. O que nem todos sabem é que existem seringas ainda menores do que a de 1 ml, que são as seringas de 0,5 ml ou 50 unidades internacionais e de 0,3 ml ou 30 unidades internacionais. Essas seringas são fundamentais para administrar pequenos volumes com muita precisão, pois elas são graduadas de em uma unidade internacional ou de 0,01 em 0,01 ml. As seringas de 0,3 e 0,5 ml já vêm com agulha fixa, então não tem como remover, a agulha faz parte da seringa. Já a seringa de 1 ml, geralmente ela já vem com uma agulha acoplada, mas você pode remover essa agulha e, por exemplo, trocar por uma outra agulha de calibre maior, por exemplo, se for necessário. Já os demais tamanhos de seringas podem ser adquiridos com agulha ou sem agulha, mas ela nunca é fixa. Então você pode acoplar, desacoplar, trocar por outra agulha, como você achar melhor. E quanto ao tipo do bico da seringa, existem 3 diferentes tipos: a seringa Luer Sleep, a Luer Lock e a bico catéter. A diferença entre a Sleep e a Lock é que a Sleep possui um encaixe simples, você apenas acopla a agulha por pressão. Já na seringa Luer Lock existe um encaixe com rosca, então quando você vai encaixar
a agulha ela entra rosqueando, então esse encaixe fica mais seguro, reduzindo muito a chance de desconexão. E qual é a vantagem dessa rosca? Qual a vantagem da seringa Luer Lock? Eu vou dar um exemplo bem prático. Às vezes a gente precisa administrar uma medicação que é mais oleosa, ela é mais grossa, digamos assim, não tão líquida, o que já gera uma pressão maior na hora de fazer a injeção no animal. E muitas vezes a gente precisa fazer uma injeção intramuscular, por exemplo, em um animal bravo, em um animal estressado, um animal agressivo, e a gente quer fazer o mais rápido possível, você precisa ser rápido. Então às vezes acontece de você, quando você vai apertar o êmbolo para injetar a medicação no animal, acaba escapando, estoura, digamos assim, né? Escapa, se desconecta a agulha da ponta da seringa e boa parte da medicação acaba vazando, saindo para fora, extravasando, né, para fora. Você perde ali a medicação e o pior é que você não sabe com certeza qual o volume que realmente foi administrado no animal e qual o volume que foi perdido. Então a seringa Luer Lock, nesses casos, dá uma segurança muito maior. É muito mais difícil que você tenha que fazer uma injeção dessas e acabe se desconectando a ponta ali, a agulha acabe se desconectando da seringa, causando essa situação. E quanto à seringa bico-catéter, eu nunca vi utilizar na medicina veterinária, tanto é que a maioria das pessoas nem conhece. Na medicina humana, ela é utilizada geralmente para a administração de alimentação enteral. Então aquela ponta, aquele bico que ela tem mais prolongado, se encaixa perfeitamente em sondas de alimentação. Então ela é utilizada mais para administrar grandes volumes de alimentação enteral, geralmente em sondas de alimentação em humanos, mas na veterinária tem pouca utilidade e eu nunca vi utilizar. E uma última informação importante a respeito da seringa hipodérmica de plástico é que ela é descartável, então você utiliza apenas uma única vez e deve descartá-la adequadamente depois, e ela é estéril, é por isso então que as seringas vêm dentro de uma embalagem individual, né? Cada seringa vem dentro de uma embalagem lacrada, pois ela é estéril. Por esse mesmo motivo ela deve ser utilizada apenas uma vez e depois descartada. A partir do momento que você abriu a embalagem, ela perde a esterilidade. Gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Te ajudou de alguma forma? Então considere deixar o seu valeu demais. E é claro, não esquece de deixar o like, clica no botão de gostei, que é algo que não custa nada para você e ajuda bastante o nosso canal. Lembrando que todos os comentários com o valeu demais serão respondidos. Então se você tem alguma dúvida e quer ter certeza que ela será respondida, deixe com o valeu demais. Se você não quer perder o próximo vídeo e diversos outros vídeos aqui do canal, clica agora no botão de inscrever-se. Inscreva-se e já ativa o sininho, já ativa as notificações para você não perder nada. Aqui no canal tem vídeos novos, sempre com dicas, curiosidades, informações relevantes sobre medicina veterinária, ciência, saúde única e saúde animal. Você não vai querer ficar de fora, mas para isso precisa inscrever-se agora. E compartilha esse vídeo, vamos difundir informação correta, informação de qualidade e de forma totalmente gratuita, basta compartilhar o vídeo. Muito obrigado por assistir até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!